Tá, então a gente vai continuar aula 2 de língua portuguesa, empregando a utilização do Z, tá? Eu vou voltar esse mesmo slide que foi o último da aula anterior, para que vocês consigam dar continuidade ao conteúdo de uma forma mais simples, tá? Então, as palavras derivadas com Z, que já tiverem Z no radical, como, por exemplo, deslize é a palavra primitiva, já usa-se o Z. Deslizar será escrito com Z também. Para razão, razoável, vazio, esvaziar, raiz, enraizar, cruz, cruzeiro. Nos sufixos es e esa, ao formarem substantivos abstratos a partir de adjetivos. Lá no S, a gente viu o contrário. A palavra original era o substantivo e a gente passou e derivou um adjetivo dela. Então, o esa era escrito com S, como, por exemplo, chinês, chinesa. Quando a gente vai formar um substantivo a partir de um adjetivo já existente, aí eu vou escrever com Z, como, por exemplo, nobre, nobreza, limpo, limpeza, inválido, invalidez, macio, maciez. A gente vai escrever com Z ainda os sufixos isar, ao formar os verbos isação, que vai formar esse substantivo aqui, tá? Por exemplo, civilizar, civilização, hospitalizar, hospitalização, a gente dá sequência a essa utilização do Z, colonizar, colonização, realizar, realização. Então, eu escrevo com C cedilha, porque a gente tem essa mesma terminação do são, por exemplo, com S, como a gente viu nos slides anteriores. Os derivados em zal, zeiro, zinho, zinha, zito e zita, exemplos, cafezal, cafezeiro, cafezinho, arvorezinha, cãozito e avezita. Essa terminaçãozinho, ela segue o padrão da palavra primitiva também. Como assim, Pro? Quando a gente viu aqui, por exemplo, café, a palavra primitiva não tem, tá vendo, o Z. Então, eu vou escrever com Z, cafezinho. E se essa palavra aqui tivesse o S na primitiva, como, por exemplo, mesa, eu escreveria mesinha com S. Pé, pezinho, não tem. Vaso, tem o S, então vasinho eu vou escrever com S também, tá? Ainda emprega-se o Z nos vocábulos azar, azeite, catequizar. Catequizar é, por exemplo, algo que foge à regra do primitivo, já que catequese é com S, catequizar com Z. O mesmo vai valer, por exemplo, para batismo, que é com S, e batizar com Z. Chafariz, xadrez, vizinho, proeza, verniz e etc. Nos vocábulos homófonos, que são aquelas palavras que possuem o mesmo som e estabelecem distinção e contraste entre S e Z para significar coisas diferentes. Elas são pronunciadas da mesma forma, cozer, cozer. Isso é um homófono, tá vendo? O mesmo som. E aí eu escrevo com Z para relacionar cozinhar, escrevo com S porque significa costurar. Prezar com Z, ter consideração, prezar com S, pretender. Traz com Z é do verbo trazer e traz com S significa parte posterior. Emprega-se C ou C cedilha entre vogais ou após ditongo quando possuir o som do S. A gente já tinha visto o emprego do Z, do S, aliás, quando eu tivesse som do Z. Agora, eu vou escrever com C quando tiver som de S. Por exemplo, paçoca, tá vendo? Aqui tem o som do S. Maçaneta, açúcar, açaí, caçarola. Pode ser entre vogais e pode ser após um ditongo. Quando a palavra possui dois sons de S, usa-se o C na primeira aparição e os dois S na segunda. Como assim? Pega a palavra processo e olha, a gente tem o som do S aqui e eu tenho o som do S aqui. Então, esse primeiro aqui, nessa primeira passagem, a gente vai escrever com C. Nessa segunda aparição, a gente escreve com dois S's. Acesso, necessário, recesso. Tem aqui um exemplo bem marcante de uma palavra que não vai conseguir se encaixar nessa palavra, que é a palavra assassino. Assassino, por exemplo, tem os dois sons do S, mas eu vou escrever
em situações diferentes, né? Com SS e SS da seguinte forma. Por quê? Segundo os etimologistas, ela é uma palavra de origem árabe, e no árabe, uma palavra árabe podia ser o significado de um sobrenome de um homem que vivia na época e que era raça, assim, com 2 S's. E ele era uma espécie de matador de aluguel, então, cada vez que ele aparecia ou cometia um crime, alguém falava, isso podia ser, só pode ser obra do raça, assim. E aí, a partir dali, a gente meio que se apropriou da palavra e criou a palavra assassino, mas manteve a lógica dos 2 S's como era na origem árabe, tá? Então, depois a gente vai fazer o emprego do G, para ficar mais claro para vocês também, tá? Para não ficar tão longo.